Olha, o Cruzeiro perdeu e olha só o desempenho do Diniz no Brasileirão. Uma vitória, 4 empates, 10 derrotas, 11 gols marcados, 25 gols sofridos. Cara, é um desastre esse desempenho do Diniz, com todo o respeito ao Fernando Diniz, que deu uma coletiva bem ruim, como disse a Alicia ontem. É, A Alicia falou um pouquinho sobre o dinizismo, né? Até a carreira do Diniz, né? O cara campeão da Libertadores. Desde que ele chegou, o Cruzeiro se afastou da chance de ir para a Libertadores pelo Brasileirão. Claro, tá na final da Sul-Americana. Mas tá bem ruim, hein, Rodrigo? Vou com você antes, primeiro. E uma coisa que além da campanha ruim, você não. Eu não sei se vocês viram, mas eu não vi no Cruzeiro ontem aquelas características do time do Diniz. Ah, sai de trás, vem, troca, acumula jogadores em determinado lado do campo para acabar do outro lado, uma estratégia toda diferente. Você viu algumas tentativas de coisas, replicar coisas do Fluminense, por exemplo, quando estava perdendo, botar 2 atacantes na frente, 2 nas pontas, como ele fazia com o Fluminense com o Cano, o Keno e os 2 pontos, que eram o Keno e o Arias, ele tentou replicar ali com o Caio Jorge, Lautaro Dias Lautaro e Dias. Lautaro Dias e os dois. É porque eu já ia falando Lautaro Martinez, né? E os outros 2 pontinhas que estavam jogando o Verón. Quem era o outro ponta que estava jogando do outro lado? Enfim, mas aquele esquema dele. Mas em nenhum momento você viu os bolsos do que a gente via de time do Diniz. E ele já está há um tempo no Cruzeiro, né? Não é que ele chegou ontem, né? Já era, em trabalhos anteriores, você viu os times que ele treinou entrarem mais cedo no que seria a filosofia do Diniz, né? Às vezes no jogo seguinte você já via alguma coisa. Ontem a única coisa que você viu foi a tentativa de sair de trás, em geral mal feita, que a marcação do Flamengo em vários momentos conseguiu interceptar, se não na primeira bola, já na segunda ali no meio de campo e recuperar e ganhar volume para cima do Cruzeiro. Então um time muito mal mesmo. Se você olhar o jogo inteiro, fora bando de bola na área o tempo inteiro, você tem essa jogada efetivamente do Caio Jorge e um chute de fora da área. Uma produção ofensiva bem pobre, defensivamente exposto. Se o Flamengo tivesse acertado alguns contra-ataques ali, tinha decidido o jogo antes. Então, realmente um horror. E ontem o dono do Cruzeiro, né, o Pedrinho BH, falou: não, contratei um atacante que não faz gol. Ele também não ajuda, né? Ele dá umas declarações completamente loucas, né? Ele E falou: ele só precisamos do atacante que faça gol. Aí precisa de tá lá o atacante que Caio faça Jorge, gol. pelo qual Olha foi lá, pago 5 milhões exatamente. de euros, né? Uma coisa Que acabou de louca, perder um gol na pequena área, ele queimou o cara já, né? exatamente. Bom, vou colocar a lista daqui a pouquinho para falar também sobre o Cruzeiro e também sobre o Galo. Vamos fazer só o seguinte: vamos fazer um brevíssimo intervalo para quem está nos acompanhando na TV, mas no YouTube a gente fica. Então, o que você faz? Vota na enquete e converse aqui com a gente. Mande sua mensagem aqui no chat que eu vou responder enquanto a gente vai para o intervalo na TV e fica no YouTube. Espera aí. Muito bem, o Marcos Jesus fala: o dinizismo é uma piada que já perdeu a graça. Rapaz, o desempenho é muito ruim do Diniz nesse começo. O Aron França fala que os métodos de trabalho do Fernando Diniz são meio peculiares, requer muito tempo de trabalho e jogadores específicos. É o que parece, é o que me parece. Bom, ele chegou no fim da temporada do Cruzeiro, vamos dizer assim, né? E, de fato, né? O Cruzeiro estava com chance de ir para Libertadores, buscar um G7, G6, sei lá o que. Estava colado em todo mundo ali, colado no Bahia, colado no São Paulo. Agora já está lá afastado. A chance vai ser na Copa Sul-Americana, que está na final, vai encarar o Racing. A Mara fala: acho que o Neymar não joga mais. De repente ele pega esse bilhão que ele ganhou dos árabes e compra o Santos. Acho que só assim ele encontra um time para chamar de seu. A gente vai falar do Neymar já já, viu? Fiquem tranquilos aí que a gente, na volta do intervalo da TV, a gente vai falar sobre o Neymar. O Camilo fala: torcedor do Flamengo, atenção, o Flamengo vai vencer, empatar e terá derrotas. Fica a dica. Torcedor consciente do Flamengo aqui, o Camilo. E o Luiz César Ferreira fala: bom dia, Flamengo campeão da Copa do Brasil. A chance é boa, né? Com 3-1 no placar. O Galo não vem bem, a gente vai falar do Galo já já. E o Rafael Neto fala: o Diniz antes tinha um trabalho que a longo prazo ia apodrecendo, agora é o contrário. Tem isso, né? Os trabalhos do Diniz eles iam perdendo força ao longo do tempo. Agora, esse no Cruzeiro, até agora, está realmente inclassificável, né?
O Reginaldo fala, SAF do pai do Neymar no Santos. O pai do Neymar poderia comprar o Santos, né? De fato. Essa é uma das possibilidades aí. E o Carlos falou, acabaram com a atividade de jornalismo esportivo. Não, não acabamos, não. Oi? A gente vai voltar já para a TV. Volte aí. Voltamos, hein? Estamos de volta na TV. Eu queria te ouvir um pouco sobre o Diniz. Você falou um pouquinho, Alícia. E também já emenda o Galo. O Galo não vence há 4 jogos. Perdeu para o Internacional no Brasileirão em casa. Empatou com o River Plate. Perdeu do Flamengo na Copa do Brasil. E perdeu ontem para o Atlético Goianiense. E vai precisar fazer 2 gols aí no Mineirão no fim de semana. Pós ida à final da Copa do Brasil, nada bem o Galo. E o Diniz também você pode falar. Eu vou começar pelo Diniz e com lugar de fala de quem nunca foi dinizista, sempre fui bastante crítica ao trabalho dele, apesar de, claro, reconhecer os méritos que levaram o Fluminense a conquistar o maior título da sua história com ele, né, com a Libertadores do ano passado, mas que desde então, e mesmo naquele período, enquanto ele estava dividindo Fluminense e Seleção Brasileira, o histórico do Diniz é trágico, não é só que teve uma queda de rendimento, né? A gente sabe o que aconteceu naquele momento com a seleção brasileira, que ficou numa situação que só está conseguindo sair agora, quase um ano depois, nas eliminatórias, e o que aconteceu com o Fluminense. Esse retrospecto que a gente mostrou dele, somando o Fluminense e Cruzeiro, fez com que o Fluminense levasse meses para sair da zona de rebaixamento, mesmo com a chegada do Thiago Silva, mesmo com a chegada do Mano, que realmente encaixou e pegou um elenco muito mal montado, e mal montado com colaboração do Diniz, que o Fluminense conseguiu agora, já na reta final da temporada, melhorar o seu desempenho. Então, assim, ele deixou um legado bastante nefasto no Fluminense, do qual o Fluminense levou meses para se recuperar. E no Cruzeiro, me parecia já uma contratação bastante arriscada, primeiro porque o Seabra vinha fazendo um trabalho bastante consistente no Cruzeiro, na minha opinião, e segundo porque as características do trabalho do Diniz não são muito condizentes com esse momento de fim de temporada. Vai chegar e vai encaixar maravilhosamente, e aí o time vai começar a voar. Não era o caso, e o Cruzeiro não estava em crise para você fazer essa troca. Mas o Pedrinho, como você disse, Tirone, aí com algumas das suas declarações atabalhoadas, teve aquela história daquele áudio vazado, vai escalar quem eu quero, porque não sei o quê, né? Meio assim, quem manda nessa P sou eu. E cometeu o que, para mim, foi um erro de gestão, talvez por imaginar que o Diniz não estaria disponível, alguém do calibre do Diniz não estaria disponível no ano que vem, ou pegava naquela hora, ou ia perder a oportunidade, e tomou uma decisão que pode custar ao Cruzeiro a sua vaga na Libertadores, porque se não vencer o Lanús, e tem total condição de vencer o Lanús, é jogo único e tal, mas vai deixando escapar essa vaga pelo Campeonato Brasileiro, e aí vai ser um ano decepcionante, considerando onde o Cruzeiro estava pré-Diniz. E o que mais me preocupa no Fernando Diniz, mais até do que os resultados, são as coisas que ele fala. Porque a entrevista que ele deu ontem, gente, parecia uma coisa totalmente descolada da realidade. Ele falava que, não, se você pegar os 4, 5 primeiros jogos no Cruzeiro, você vai ver que o Cruzeiro teve boas atuações, teve bons momentos ali. Então, assim, é um jogo que podia ter perdido, podia ter ganhado, podia ter empatado. Bom, tá bom, mas não ganhou, não empatou. Aí tem um jogo contra o Atlético Paranaense que ele disse que não conta. Aí tem o jogo do Lanús, que é o único que conta, e tem o outro, mas aqui aí não vale, porque é o Flamengo, mesmo sendo o Flamengo reserva. Então, assim, ele tem uma explicação para toda essa sequência que passa pelo fato de que teve 25 minutos bons dentro desse jogo. Gente, isso não vale absolutamente nada. Troféu 25 minutos, troféu posse de bola, né, troféu boas intenções, não vai levar o Cruzeiro e o Fernando Diniz a lugar nenhum. Então, ele não reconhecer o que os números mostram tão claramente é o que me preocupa, porque se é treinador do meu time, ou se eu sou dona do time e eu estou vendo o meu técnico não perceber os problemas, eu vou ter pouca esperança de que ele possa solucioná-los, porque se ele acha que o Cruzeiro ontem teve uma boa atuação, né, ele vai discordar de praticamente todas as pessoas que têm olhos e assistiram a partida e viram um domínio
do Flamengo, mesmo reserva, e time reserva, né, gente, vale ressaltar, não é só que ele tem uma qualidade abaixo do time titular, é porque são jogadores que não atuam juntos, então são times normalmente pouco entrosados, e mesmo assim o Flamengo conseguiu dominar o Cruzeiro fora de casa na partida lá no Independência. E sobre o Galo, me parece que é um time que apostou todas as suas fichas nas Copas e agora vai ter que tentar coletar essas fichas, porque senão corre o risco real de ficar fora da Libertadores, no que seria um ano, uma reviravolta e uma decepção muito grande para um time que está disputando 2 finais, mas que tem, né, agora contra o Flamengo uma tarefa bastante complicada de reverter, conseguir vencer o Flamengo por pelo menos 2 gols de diferença, né, 3 se quiser levar direto, e na Libertadores, jogo final única, mesma coisa, mas contra um adversário muito forte, que é o Botafogo, que tá voando, vai muito bem, obrigada. E ontem, numa partida em que poupou todo mundo também, muito ruim, um jogo assim tenebroso de assistir, parabéns a quem não é torcedor dos dois times e conseguiu assistir a partida inteira. E ali no finalzinho, aos 44 minutos, num vacilo da defesa, acabou tomando esse 1-0 e dando uma vitória que acho que não garante matematicamente o rebaixamento do Atlético Goianiense, mas é um time que, né, praticamente não tem mais o que fazer no campeonato e conseguiu tirar esses pontinhos do Atlético, que são importantes, porque o Atlético não tem vaga garantida na Libertadores do ano que vem. Então, poupar os jogadores dessa forma vai ser uma decisão mais difícil se o Atlético não reverter o resultado no domingo contra o Flamengo. O Milito vai ter decisões aí difíceis a tomar, e aí vai ter que pensar como ele monta o time, se ele de repente coloca o Zaratio para o time estar um pouco mais no formato que está acostumado sem o Daverson, poderia usar o Allan Kardec nessa função do Daverson para jogar, dar um pouco mais de mobilidade ao Paulinho e ao Hulk, mas obviamente que o Kardec é um cara que não vem mostrando o que o Daverson tem mostrado, né? Tem um gol na temporada, que é esse gol que ele fez contra o Flamengo, então milita algumas decisões para tomar, mas muito da temporada do Galo vai ser definida no domingo, se ele não conseguir vencer e ainda estiver em busca dessa vaga da Libertadores, através, muito provavelmente, de precisar vencer a Libertadores desse ano, porque no Campeonato Brasileiro vai ficando um pouco mais distante. Bom, então tem Galo e Flamengo, final da Copa do Brasil, segundo jogo na MRV Arena domingo. O Flamengo tem uma vantagem de 3-1.